Enfim, estamos gravando muitos vídeos hoje e vou me segurar para eles não saírem todos juntos. E é isso. Qual que é o tema desse último vídeo da série que eu planejei para a gente fazer? É falar um pouco sobre morar fora. É uma coisa que muita gente ainda me pergunta, que eu recebo dúvidas, questões, curiosidades, querendo dicas, sugestão no Instagram. Já cobri aqui esse elemento em vários outros vídeos, mas isso é um tópico que a gente pode ficar horas e horas conversando sobre várias coisas tangenciais a isso, a essa experiência internacional. Mas o vídeo de hoje, esse de agora, vai ser dedicado exclusivamente a isso, e cada vez que eu falar desse assunto de novo, ou nesse vídeo ou em vídeos futuros, vocês vão ver que a gente vai estar cobrindo um ponto a mais, indo uma camada além. Então é isso, meu nome é Otávio Delucke, eu sou músico, violonista, artista, trabalho com várias coisas no âmbito da música, tenho vários projetos no Brasil, moro no exterior hoje, moro fora, hoje em Nova York, estou terminando de fazer meu doutorado, e esse é meu canal do YouTube, Os Bastidores, onde eu compartilho um pouco da minha vida, que funciona como um diário, tipo um vlog, ou como dúvidas, sugestões, perguntas que as pessoas me mandam ou no Instagram, ou em festivais que eu vou, ou em eventos que eu estou, enfim, nas mais diversas formas. Hoje eu quero falar um pouco sobre essa perspectiva de morar fora. Teve um vídeo que eu falei, acho que um pouco do mestrado, se não me engano, em alguma das edições dos Bastidores. Mas o que eu quero falar de morar fora? O que eu quero trazer hoje é da gente pensar que quando a gente muda de lugar, mesmo que a gente capte, colete, né, consegue absorver várias informações e camadas daquele lugar, daquela informação antes da gente ir, a experiência da gente estar lá na prática é muito diferente. Os desafios são muito diferentes. E mesmo que a gente mude para uma cultura considerada relativamente próxima, eu consideraria que a cultura americana, norte-americana, estadunidense é muito parecida com a cultura brasileira se a gente considerar que tem outras muito mais diferentes, né? Por contraste, a cultura dos Estados Unidos é muito mais parecido com a cultura brasileira do que outras. Claro, a gente também pode perguntar que cultura brasileira e que cultura americana, mas todas as culturas que envolvem os Estados Unidos ou o Brasil são mais perto entre si do que se a gente comparar, enfim, outras. O que eu quero comentar é que muitas vezes eu acho que antes da gente fazer essa mudança, antes de você realmente morar fora, é muito fácil da gente pensar que a vida é igual, só que com um monte de gente falando inglês. Só que talvez é igual até melhor, porque lá as pessoas têm carro, têm dinheiro, têm isso. Acho que é muito fácil a gente achar isso porque a gente não viveu isso ainda. Então isso é uma coisa que acontece. A nossa cabeça completa a informação que a gente não tem com o que a gente gostaria de acontecer, né? Ou com o medo que a gente tem. Mas enfim, como eu não tenho essa informação de como é morar fora, eu vou completar com o meu sentimento em relação a isso. Então, se eu olho para uma coisa e acho que, nossa, isso é muito legal, eu não tenho a informação completa, então eu vou completar o que eu não tenho com coisas muito legais. Se eu não tenho informação sobre alguma coisa e falo, nossa, isso é estranho, o que eu não tenho de informação, minha cabeça vai completar com, nossa, essas coisas são estranhas. E por aí vai, né? E eu acho que isso acontece muito quando a gente está falando de morar fora. Conversando com colegas e por experiência própria, eu vejo que as pessoas acham que simplesmente porque a gente está aqui fora, está todo mundo nadando em dinheiro, que a vida é mais fácil, que a gente não faz nada todo dia, e por aí vai. E assim, isso não poderia estar mais longe do que a realidade. Muitas vezes a vida é muito parecida do que no Brasil, só que com alguns elementos que talvez façam com que as pessoas saiam, né? Mas é importante da gente pensar que, vamos supor que você saia do seu país, do Brasil, com 25 anos de idade. Isso já é uma saída relativamente tarde,
né? Embora, se por um lado a nível profissional a gente está muito novo com 25 anos de idade, a nível de cultura, de adaptação, isso já é muito tarde, dependendo da sua perspectiva, né? Então, mas por que é tarde? Porque o seu jeito de funcionar, a sua cultura, o seu jeito de fazer as coisas já está muito enraizado. E aí vai depender do quão adaptável e flexível você é com o novo para você entender como que você vai, não só como você é, mas como as condições pela qual você vai vão te deixar ser flexível ou não, que vai responder o quão fácil ou não isso vai ser. Por quê? Porque é muito fácil da gente pensar que, olha, estou com 25 anos de idade, eu já tenho uma rede de contatos familiar, tenho uma rede de contatos de amigo, profissional, já conheço a minha cidade, sei como chegar em tal lugar. São coisas que a gente não pensa no dia a dia, mas que quando você está fora você tem que começar a pensar. Por quê? Porque se você é simples, você vai entrar no avião um dia, passa umas horas no avião, desce do avião em outro lugar, onde quando você começa, você não tem amigo, você não tem contato profissional. Ah, mas eu vou com contrato. Não, ninguém te conhece ainda. Não ache que isso é contato profissional, porque não é. Ninguém te conhece ainda. Contato profissional é aquilo que a pessoa vai virar e falar assim, ah, fulano de tal, sei quem que é. Entendeu? Antes de você estar lá, dar a cara no lugar, ninguém sabe quem você é, né? E a gente não tá falando aqui da Shakira viajando pelo mundo, né, gente? Então, assim... E aí todas essas coisas começam a fazer falta, entendeu? A gente não pensa que tudo que a gente tem hoje, que vocês ou eu, ou seja lá quem for, tem nesse percurso que você estava no lugar, né? Eu saí do Brasil com 22 anos de idade. Toda a carreira que eu fiz ali foram 22 anos trabalhando ali. Então eu não posso querer que em um ano eu tenha as mesmas condições que 22 anos no Brasil. Eu não posso querer que em 2 anos nos Estados Unidos eu tenha a mesma quantidade de contato profissional do que no Brasil em 22 anos. Eu acho que é até meio irreal, eu acho que a gente tem que balançar as expectativas. Claro que se você sai para trabalhar, para estudar e tudo, você consegue acelerar. Não estou falando que você vai precisar de chegar a 22 anos para chegar no mesmo patamar. Claro que não. Porque quando você é adulto, você já consegue entender as relações das coisas e trabalhar para isso. Só que todas as vezes que a gente pensa em sair, eu acho que é importante a gente pensar que vão ter uns anos, uns bons anos de instabilidade, vão ter uns bons anos de instabilidade até na relação dos amigos, porque, por exemplo, se você muda para um lugar novo, você não conhece ninguém, vai demorar até você ter pessoas como amigos próximos, pessoas que são receptivas, que você pode contar, que você vai poder sair. Se você está num ambiente que é temporário, que é um ambiente de estudante, né, mesmo que seja até doutorado, é tudo temporário em certo nível. Você vai ver que mesmo que você tenha amigos muito próximos, você vai manter contato com esses amigos. Ele chegou férias, muita gente vai embora, né? A maior parte das pessoas vai embora. Eu acho que na música é um pouco diferente, porque a natureza do que a gente faz com que seja um pouco diferente. Mas assim, isso tudo é importante de pensar e eu acho que a gente não percebe, demora para contabilizar isso, a gente não coloca isso tanto na conta antes de ir. Você pode falar, mas agora eu sei disso, eu vou me preparar. Não, é diferente. Você viver uma coisa é diferente de você ler sobre essa coisa. Ler, discutir e falar sobre isso é o primeiro passo, é muito importante. Mas isso sempre vai da expectativa, né? Uma coisa também que eu acho que acontece muito, de novo, é o que eu falei, a gente vê muita gente fora, do Brasil e a gente não vê o objeto todo, né? Eu tenho tô fazendo propaganda da Coca, eu tenho uma latinha de Coca-Cola aqui, eu vejo um lado da Coca-Cola, eu não vejo todo o resto. E aí minha cabeça completa, se eu acho que, se eu acredito que morar fora é legal, todo o resto que eu completar da ideia é com coisa legal. Então, às vezes, quando eu saio, a minha expectativa é muito diferente da realidade. Se a minha expectativa é muito diferente da realidade, isso vai fazer com que, se as coisas forem muito difíceis ou não derem certo, vai ser muito difícil de eu me manter. Vai ser muito penoso, dolorido, sabe?
Parece vídeo de autoajuda, né, esse vídeo. Mas eu acho que isso é uma das primeiras coisas que a gente tem que considerar quando está pensando em mudar para fora, quando está pensando em fazer um mestrado fora, fazer um mestrado no exterior, estou fazendo um doutorado aqui. São processos, são processos. Não é da noite para o dia que vai acontecer. A primeira vez que eu me senti minimamente confortável nos Estados Unidos foi 1 ano e meio depois que eu cheguei. E tá tudo bem, isso é esperado, entendeu? Eu não posso querer que um lugar que eu nunca fui, com gente que eu nunca falei antes, numa língua que eu não estou acostumado, numa cultura diferente, mesmo que seja uma cultura muito próxima, é muito diferente no fringir dos ovos, que seja igual a um ano atrás no Brasil, entendeu? E aí vai acontecer um outro processo. Conforme a gente fica distante de um lugar, a gente vai ter um distanciamento que também vai ser natural e que a gente vai passar. Eu me lembro que tinha um momento que eu estava na minha cidade, depois de alguns anos fora, eu cheguei lá e falei, o que eu estou fazendo aqui? Porque tudo meu já estava fora dali, entendeu? Tudo meu, eu quero dizer, trabalho, amigos, afetos. E aí depois eu me entendi, a gente vai balanceando, né? A gente vai balançando nesse meio do caminho para entender o nosso contexto. Mas eu acho que isso é uma coisa muito importante de pensar. Se você está considerando... E é uma coisa que eu falo com as pessoas com quem eu trabalho, com os colegas. Se você está considerando estudar fora, eu acho que muitas vezes, e de novo, vou fazer uma meia-culpa aqui, eu acho que isso também é culpa parte da romantização que a gente tem pelo violão. No vídeo anterior eu falei que tem um monte de coisa sempre que está influenciada e atrelada a várias outras coisas. E essa ideia também, ela é em parte culpa de nós que estamos fora e não debatemos tanto aqui. Tanto isso, essas questões, né? Vocês só veem os louros quando vocês vêm de longe e vocês completam o que vocês acham legal. Tem isso, mas esse espaço é justamente para debater essas questões. Tem o fato de que, também comentei em outro vídeo, da síndrome do vira-lata, de achar que fora do Brasil é tudo melhor do que no Brasil. Tem o fato de, enfim, romantizar a profissão de música. Tem muita coisa aí. Embora pareça que não, é muito mais difícil você sair do que... Eu falo pareça que não justamente porque a gente só tem os exemplos que deram certo, vamos dizer assim. Né? Não sei se tem esse termo de dar certo, mas a gente só tem os exemplos positivos disso, né? A gente não fica sabendo das coisas, né? Tanto de gente que passou por muito problema, tanto de gente que passou por dificuldade, que, enfim, teve esse processo de... Acho que essa questão da expectativa e da realidade e o motivo pelo qual você está saindo é muito importante. Eu me lembro uma vez, uns jovens violonistas, eles fizeram uma aula comigo para falar de estudo fora. Eles juntaram, se articularam, pagaram uma aula e a gente foi falar de estudo fora. E eu lembro que a primeira pergunta eu acho que é a mais fundamental, é por que você quer sair? Porque isso vai condicionar todos os seus próximos passos. Se você quer sair do Brasil porque você acha que o Brasil não é um lugar certo, que eu não estou julgando essa decisão, tá? Muito, muito longe disso. Mas se você está saindo do Brasil, por exemplo, porque você acha que o Brasil não é bom para viver, você não pode achar que pelo meio acadêmico você vai fazer isso, né? Ou pelo menos assim, não vai ser o método mais eficaz, isso talvez seja um tapa-buraco. Se você está saindo do país para passear, não é o meio acadêmico também. Se você está saindo do país para estudar uma língua, depende. Aí talvez o meio acadêmico você resolva, mas você não precisa de ficar 6 anos fazendo um doutorado para você aprender uma língua, entendeu? Então isso tudo vai condicionar o que você tem que fazer, entendeu? Se perguntar, olha, eu quero sair. Mas por que eu quero sair? Essa, para mim, é a pergunta mais fundamental. Se você não tem muito claro por quê, eu acho que isso é a primeira coisa que precisa ser resolvida. Por quê o porquê? Porque é a partir daí que você consegue pesquisar mais, saber mais informações para ir traçar o seu plano. E eu não estou falando de vir para os Estados Unidos, eu estou falando de fazer qualquer coisa, estou falando de sair da sua cidade. Por que você quer sair da sua cidade? Entendeu? Eu vou sair da minha cidade para tentar a vida em São Paulo.
Tá, pode dar certo, você sabe de várias pessoas que dão certo. Mas para ter essas várias pessoas que deram certo, quantas milhões de pessoas não foram moídas por isso e não deram certo? E deram mais problemas. Isso a gente não vê, ou a gente tem uma ideia da exceção que, comigo não vai acontecer isso. Pode, a gente sempre precisa estar preparado para várias coisas, para vários planos. Então é isso. A palavra de hoje é sobre isso, é um pouco mais, é uma coisa que adiciona uma coisa a mais nesse contexto de trabalhar fora, de estudar fora, que ao mesmo tempo não tem tanto a ver de música, é completamente, diretamente relacionado à música. Você precisa entender se você quer estudar fora, fazer mestrado fora, fazer doutorado, por que você quer sair? Para mim, na música, enquanto música, essa é uma das principais razões. Tem gente que sai porque quer trabalhar com um professor ou uma professora em específico, tem gente que sai porque quer conhecer uma cidade em específico, porque quer fazer um curso em específico, lembra que professor é diferente de curso, ou porque quer ter um diploma, ou porque talvez só naquele lugar você tenha a oportunidade de pesquisar o que você pesquisa. Tem muitas razões e todas elas são muito válidas. Só que dependendo da sua resposta, você vai precisar de tomar passos diferentes. Eu acho que esse é o meu ponto aqui. A principal coisa, se você que tem vontade de estudar fora, entenda por que você tem vontade de estudar fora. Porque o ensino é melhor? Não, o ensino não é melhor fora. É muito bom. Eu não estou falando que o ensino é ruim também. Não precisa ser 880, né? Essa necessidade de exagero. Não, o ensino é muito bom. Mas no Brasil tem lugares bons, nos Estados Unidos tem lugares bons, no México tem lugares bons, na Colômbia tem lugares bons, no Chile também, na Alemanha também. Aí que tá, né? Assim, a gente não pode automaticamente que Brasil é bom ou ruim, automaticamente. Então, assim, a gente precisa de pesquisar mais. Por quê? Porque isso por si só acho que não sustenta essa justificativa de ir embora. Porque eu quero estudar num lugar bom. Eu acho a UFSJ muito boa. Fiz uma graduação lá e recomendo para todo mundo. Precisa de sair do país? Não, enfim. Mas é isso, depende do que você quer. E manda qualquer. Acho que eu filosofei muito, fica parecendo uma coisa de autoajuda, né? Mas acho que é um processo muito importante da gente pensar, da gente se entender, né? Quanto mais a gente se entende, mais não fica mais fácil, mas é melhor de gerenciar todas essas nossas necessidades. É isso, gente. Obrigado. Boa noite, boa tarde, boa manhã para vocês. Comentem o que vocês acham sobre isso de sair para estudar, fazer mestrado fora, estudar fora. E que tipo de curiosidade vocês têm sobre isso, né? E se você já teve essa experiência, se você ficou, se você voltou, comenta aí. Até mais, abraço.